Quem continuar brigando, falando, não, eu sou muito melhor do que a máquina, eu não vou usar essa porcaria, vai ter problema. E, ao mesmo tempo, quem também vai ser 100% dependente da máquina e vai ter a preguiça de pensar, porque acha que o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial que tem aí vai trazer todas as informações, enfim, vai pensar por ela, essas pessoas também estão perdidas. Então a gente tem os dois lados ali, aqueles que são os negacionistas que querem ficar no passado versus as pessoas que são os super entusiastas ali da ferramenta ou da inteligência e que vão deixar todo o trabalho para ela, para que eles possam curtir a praia durante a semana. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Me Chama de Marketing. Eu sou Fernanda e eu tô aqui com a Vanessa. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Van? A gente vai falar sobre inteligência artificial para construir e cultivar marcas. Um assunto aí que tá pouco, né, sendo discutido no momento. Muito pouco, quase nada. Quase nada, mas que é realmente uma revolução tão enorme que não tem como a gente não falar disso, né? E vamos falar ainda, não só agora, mas olha, muito possivelmente aí nos próximos anos, né? Então, assim como a internet revolucionou o mercado, a inteligência artificial aí tá vindo para causar outra onda que não vai passar tão cedo. Para revolucionar o mundo, talvez, né? Por que não? Nossa, fica até difícil de imaginar como é que a gente vai estar daqui a 5 anos, né? Não, a gente toda semana tem uma notícia de alguma coisa acontecendo com a inteligência artificial. É o Papa Fashion de casaco branco, né? Que me enganou, pelo menos, enganou o mundo inteiro, então eu não fico nem meio achando que eu fui boba demais. Músicas sendo feitas e os artistas não estão nem sabendo o que está acontecendo. Então a gente tem toda semana ali, praticamente, a gente tem um escândalo da inteligência artificial. Então, né, realmente, assim, confesso que é um misto de animação com um pouco de receio do que vai por vir, que faz Quem parte. Me dera, mas Deus me livre. Tipo, ao mesmo tempo você fala, meu Deus do céu, que maravilha, por que não inventaram isso antes, né? Mas eu vi uma notícia, na verdade não foi uma notícia, foi alguém que divulgou isso, né, recentemente, que são criados mais ou menos cerca de 50 programas que se utilizam aí das inteligências artificiais de alguma forma, por dia. A gente não tá falando por mês, não. Por dia. Ou seja, fica difícil até de acompanhar, né, tudo que está saindo, as possibilidades, tudo que a gente tem para fazer, né, usando esses programas, que muitos não são novidades. Se a gente for parar para pensar, a gente já tinha esse princípio aí da inteligência artificial por trás, né, de muitas das coisas que a gente usa no nosso dia a dia, nosso próprio celular, né, é lotado ali de inteligência artificial, mas parece que como justamente tá na onda, tá é a onda que tá todo mundo querendo surfar, né? Então a gente tá aparecendo aí soluções para tudo. E aí nesse mar de soluções que ao mesmo tempo é muito bom, porque a gente tem opções como nunca. Eu, às vezes, eu não sei você, mas às vezes, eu fico super perdida, assim, você fala, nossa senhora, o que eu vou testar primeiro, né? Porque tem inteligência artificial para fazer isso, para fazer anúncio, para fazer gerar vídeo, para gerar áudio, para gerar a roupa do Papa, que não existe, enfim. E aí você não sabe nem para onde você corre no momento, né? E acho que até a ideia do podcast aqui é justamente que a gente a gente pincelou aqui alguns usos que vão ajudar realmente, são bem específicos para quem trabalha, né, na área de marketing, e que vão ajudar aí com que os profissionais como a gente exerçam as suas rotinas de forma um pouco mais com um assistente, né, um assistente que não dorme, que não se cansa, mas em vez da gente ficar abrindo o leque aí para as diversas opções do mercado,
para trazer algumas coisas aí pro nosso público, né, de usos que são bem, que fazem parte realmente do nosso dia a dia. Sim, a gente usa, né, no nosso dia a dia a inteligência artificial, a gente tem aprendido a usar cada vez mais com a nossa própria experiência, consumindo também conteúdo, né? Hoje a gente tem muitos especialistas em inteligência artificial, que é incrível se a gente pensar, né? Se a gente pensar exatamente no ChatGPT, que é de novembro para cá, então olha só, a gente já tem gente que se intitula especialista, a gente já tem cursos Também sobre, também né? aparece 50 por dia, né? Se intitulando como 50, ou mais. 50, não é pouco, né? Mas acho que a grande questão do chat GPT, e é o que a gente vai focar mais aqui, né? Existe inteligência artificial para tudo, a gente estava falando da inteligência artificial que criou uma música, sem que os artistas nem soubessem o que estava acontecendo ali, né? Então, assim, uma inteligência que é capaz de pegar músicas que existem, pegar pequenos pedacinhos ali de sílabas, de palavras, de entonação, né, de melodia, juntar isso tudo e entregar como uma música que também enganou o mundo. Então, a gente está falando de inteligências artificiais muito amplas. A gente vai focar um pouco mais no chat GPT, que a gente acredita que é mais para o nosso trabalho, né, é mais relevante, e que a gente vem testado e que a gente vem usado, mas as possibilidades são enormes, né, assim, é muito grande, e o ChatGPT realmente pode ser aquele funcionário do nosso negócio ali que não dorme, não cansa, não reclama de sobrecarga de trabalho. A gente pode aprender a usar como um grande aliado, Ó, como um braço a mais olha, ele mesmo. até reclama, viu? Porque justamente De vez em quando ele ele reclama. reclama. Eu falei, olha só, já tá ficando um pouco humano, né? Porque eu fui fazer a pesquisa, inclusive, para este podcast. Falei, vou perguntar para quem, né? Para inteligência artificial, o que é que ela pode fazer por nós. E eu falei assim, ChatGPT, por favor, me dá aí. Sim, eu já tinha pedido para ele, olha, me lista aí 10 coisas que você pode fazer para a área de marketing para ajudar, outras 10. Agora me dá mais 10. Aí eu falei, agora me dá 50. Aí ele falou assim, cara, não, 50 eu não consigo te dar. E é verdade isso. Na verdade, ele sabe muito bem impor limites. Ele falou assim, olha, inclusive eu já te dei ali outras 30. Se você somar tudo que você me pediu até agora, eu te dei outras 30. Atrevido, Eu atrevido. fiquei, o quê? Já tá assim? Meu Deus! O que é uma outra questão também, né, Fê? A inteligência artificial tem sido usada já há algum tempo, sobretudo, sobre outras coisas. Claro que a gente já falou sobre isso, a evolução é muito rápida, né? Então, evolui muito rápido, mas também essa possibilidade da gente conversar com uma inteligência artificial, né? A inteligência é o GPT, o chat é a plataforma ali, né? Essa conversa. Então, impacta, óbvio. Você senta ali na frente do seu computador, tá no seu celular, você começa a conversar com a inteligência artificial, isso fica muito mais real e assustador, de certa forma, né, se a gente for levar para esse lado, do que a gente saber que o Bing usa uma inteligência artificial para entregar para a gente ali alguns resultados de pesquisa. Mas quando você conversa, isso fica muito mais palpável, você está falando com aquela pessoa. Se você agradece, ele se você elogia, ele te responde, se você agradece, ele vai te responder. É uma conversa, né? Você tem uma conversa ali com uma pessoa artificial. Isso Exatamente. impacta, isso faz com que Sim. realmente vire o assunto do momento, as pessoas querem aprender a usar, elas querem otimizar essa utilização. É isso que você falou de falar como se fosse uma pessoa, obviamente, né? São pessoas que estão programando o código por trás e estão treinando, inclusive, a máquina. Até porque, justamente para a gente se acostumar com o uso delas, né? Quem é usuário de iPhone tem a Siri, por exemplo. A Siri lá atrás, ela Uhum. era literalmente uma assistente de voz que você falava e ela respondia aquilo que era perguntado. A Alexa acho que tá indo um pouquinho nesse caminho, mas a Siri hoje, a Siri tem personalidade, a Siri conta piada, né? Assim, eles foram desenvolvendo para realmente conseguir fazer com que a inteligência artificial se relacione melhor com o homem, de uma forma que imita um pouco o comportamento. Obviamente não é igual,
mas imita. A Alexa ainda não, né? A Alexa, ela não tem muito jogo de cintura até o momento para essa interação. Mas a Siri sim, a Siri sim. A Siri tem alguns, às vezes as pessoas, em Reels, eu vi alguns, mas tinha isso muito no YouTube, as pessoas às vezes xingam, né? E aí ela fala, opa, por que você tá me tratando desse jeito? Não te fiz nada, por que você tá usando essas palavras comigo? É muito engraçado, assim, se a gente parar pra pensar, né? É, a gente Já precisa assistiu, colocar Fê, sentimento aquele em tudo. filme, agora eu não lembro se é, se é ela, né, em português, agora eu não lembro se é she mesmo, Xi, em inglês, com o Joaquin Phoenix, que ele se né? E apaixona ele namora, pela inteligência artificial. que é a voz da Scarlett Johansson, né? Acho que a gente não tá longe disso. A gente assistiu aquele ali alguns anos atrás e pensa, gente, É um filme hoje, sei lá, antigo, né? Mas é um filme de quê? Uns 10 anos, talvez, né? talvez ou um pouquinho mais, né? Não é um filme, não é um filme tão, é antigo, mas também não é tão assim, mas na época a gente ficou, né? Se acha muito que é uma ficção científica muito distante. Talvez não seja tão distante assim. Talvez a gente tá num ponto que daqui a pouco ali no Japão o pessoal anunciou, não sei porque eu coloquei o Japão no meio do negócio, mas o pessoal anuncia uma inteligência artificial, uma namorada artificial, É que você né? falou do Japão, Com porque voz de eles já têm anime. as bonecas, né? Tem algumas. Foi por isso mesmo. Foi. Que já tem alguma coisa assim. Eu acho que por lá também que eles já tem testes de colocar robôs que têm uma forma humana, assim, obviamente também é bem distante ainda, mas isso é questão de tempo. Mas já para trabalhar em recepções de hotéis, então Então, não é difícil assim, né, de acontecer. Hoje não. parece muito real. Talvez não daquela forma do filme, óbvio, é um filme, é uma ficção, mas algo parecido fica muito real pra gente. O que é outra coisa interessante a gente pensar também, né? A gente vê os cenários e quem está por trás construindo aquilo? Será que essas pessoas já estavam pensando isso, né? O chat GPT, que eu quero dizer, o chat GPT não aconteceu da noite para o dia para a gente Não, ali. Opa, novembro ele aconteceu, estava sendo pensado lá atrás. 7 Então, anos já de talvez muito desenvolvimento do que a das. gente consome, a gente pensa assim, é documente que criou isso, mas às vezes não, isso já está sendo criado ali, só que a gente não sabe ainda. E aí as pessoas transformam isso num filme, né? Transformam em algo. Mas talvez era alguma coisa que esse mundo tecnológico lá atrás já estava falando sobre, né? E alguém pensou, deixa eu fazer um roteiro para um filme sobre isso daqui. Viajei. Mas acho que pode ser. Não, mas você sabe Acho que pode ser. que Hollywood, se você parar pra pensar, você vai olhar e você vai ver que tem as épocas, né? E eu acho que eles se retratam muito algo que às vezes está no inconsciente coletivo que não é dito e é representado de uma forma metafórica. Por exemplo, a gente não teve aí o boom de filmes e séries sobre zumbis. Zumbi. Isso tem é uma clara crítica social para um comportamento que é um pouco um zumbificado das pessoas, né? De estarem meio Sim. que apagadas aqui para o mundo. Então, e aí depois você tem a época dos heróis, né? Da Marvel aí também, que é uma época que dura. E tem, o cinema sempre falou desse futuro distópico das máquinas dominando o mundo dos seres humanos, porque além de ser um, um medo muito grande, né, que a gente tem, que é de perder o controle como uma espécie mais, vamos dizer, a espécie mais Fraca. inteligente do é, os donos do planeta, o ser É. humano teme um pouco isso. É possível mesmo de acontecer, né? Não é tão impossível assim. Então, você tem pessoas brilhantes aí que entendem do assunto discutindo que poderia existir essa possibilidade, porque a gente, na verdade, não sabe aonde vai parar. É impossível Sim. olhar para hoje e falar assim, estamos caminhando nessa direção. Não dá para dizer. Não dá mesmo. O futuro óbvio, sempre foi, né? Mas o futuro específico aqui com as inteligências artificiais, ele é incerto. E é isso, né? Mas o que Tudo não dá é parece para brigar com o possível, que já né? tá acontecendo. É. Fê, a gente tem visto muitas pessoas preocupadas pensando que a inteligência artificial vai roubar os empregos, né? E esse tem sido um debate que as pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas estão maravilhadas com o uso dessa ferramenta, a gente vê muitas pessoas preocupadas. Então, as inteligências artificiais vão tirar o emprego do homem.
E aí, o que você pensa assim, sobre isso? Qual que é a sua visão? Como que você enxerga esse cenário? Eu acredito que, assim como aconteceu lá na Revolução Industrial, sim, algumas profissões acabam sendo substituídas, né? Então a gente tinha, quando entraram os tratores, as pessoas que trabalhavam no campo, elas ficaram sem aquela função específica ali para exercer, certo? Que foram ocupados por máquinas. Porém, muitos outros cargos diferentes, adaptados à época, surgiram. Surgem. Que vão aparecer outros cargos agora e outras profissões, né? Já estavam falando, agora a profissão do momento vai ser engenheiro de prompt. Então, aí já começa a surgir aqui, ali, as profissões que a gente, sinceramente, não conhece ainda, né? E a gente não pode nem também pensar o que seriam. Mas eu acredito, não querendo ser pessimista, sim, que algumas profissões vão deixar de existir, faz parte, e que principalmente as que são. Que assim, eu acho que a grande revolução de agora, só abrindo parênteses, voltando um pouquinho, que a grande evolução de agora é que a gente tem uma tecnologia que não está substituindo os trabalhos braçais, mas sim os trabalhos criativos, Sim. que a gente colocava como sendo algo que era Num apenas. pedestal. Não, que apenas o ser humano seria capaz de fazer. E hoje a gente Sim. acho que o grande bafafá é que não são os trabalhos operacionais que estão em jogo. Agora a gente está falando dos trabalhos que são que realmente tem esse elemento criativo. E o que eu vejo é que, como em tudo, que quando a gente tem algo novo, primeiro a gente precisa se adaptar e correr atrás para entender. E olhar e ver como é que eu posso usar essa nova tecnologia como uma aliada e não como uma inimiga. Então eu acredito que quem continuar brigando, falando não, eu sou muito melhor do que a máquina, eu não vou usar essa porcaria, vai ter problema. E ao mesmo tempo, quem também vai ser 100% dependente da máquina e vai ter a preguiça de pensar, porque acha que o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial que tem aí vai trazer todas as informações, enfim, vai pensar por ela, essas pessoas também estão perdidas. Então a gente tem os dois lados ali, aqueles que são os negacionistas, que querem ficar no passado, e versus as pessoas que são os super entusiastas ali da ferramenta ou da inteligência e que vão deixar todo o trabalho para ela, para que eles possam curtir a praia, né, durante a semana. E não é bem por aí. Então, é o caminho do meio. É como eu posso utilizar a máquina a meu favor para me tornar um super-humano, né, entre aspas. Eu acredito que quem está nos extremos vai ter problema, sim. Então, concordo, Fê, tem a mesma visão. Acho que a gente vai ter possivelmente dois extremos, né? De um lado, essas pessoas que vão esperar ali o ChatGPT ler a mente delas e entregar o trabalho, não vai funcionar. A ferramenta precisa da gente e precisa da nossa inteligência para que ela consiga trabalhar de maneira inteligente, né? Então, acho que a gente vai ter os extremos, mas eu acredito que o foco agora precisa ser em como a gente consegue usar esse recurso que a gente tem, ao invés de brigar, obviamente, que não vai adiantar brigar, a gente aprender a usar esse recurso da melhor maneira possível para a gente conseguir potencializar o nosso trabalho, então entregar mais, unir essas inteligências, né? A inteligência humana com a inteligência artificial, e aí entender como a gente consegue entregar mais o nosso trabalho junto. Então, como que ela potencializa o que a gente faz, né? Como que ela pode facilitar? Como que ela pode nos dar mais assertividade? Como que ela pode nos dar mais agilidade? A gente tem vários aspectos do trabalho que a gente vai conseguir amplificar com o uso da inteligência artificial. Então, acho que é esse mesmo caminho. Quem está na fase de negacionista vai chegar uma hora que eu tenho certeza que vai pensar, opa, olha só, eu dormi, perdi o bonde passou. E do outro lado também, se a pessoa se apoiar completamente usando a inteligência artificial como bengala
uma hora ela vai sentir falta de ter se preparado melhor para isso, né? Fica Então, preguiçoso acho mesmo, que né? Como quem tem preguiça fica. de fazer exercício, por exemplo, você vai ficando o quê? Flácido, né, gente? Não tem como. Então, Sim, é mais não ou tem menos a como. mesma coisa. O cérebro também funciona desse jeito. E nós somos preguiçosos. O ser humano é preguiçoso, né? Por Nós natureza. somos Para programados evitar a aqui na nossa fadiga. cabeça para evitar a queima, né, de calorias, né? Então a gente tem essa tendência de preguiça. Acho que vai ser que realmente quem for por esses dois caminhos vai se dar muito mal. O caminho é o caminho do meio, é aprender, é usar para potencializar, que é o que a gente tem feito, né? E a cada dia a gente aprende mais, a gente usa de uma forma surpreende com os resultados, mas depois a gente descobre que existe uma forma melhor ainda de usar e nós ficamos mais surpresos com os resultados. Então, é esse o caminho que a gente defende, é o caminho de que a gente vai usar como aliada. Não vamos querer brigar, e quem vê como inimiga, então, se você trata bem dos seus amigos, traz os inimigos para o seu lado, que essa aqui vai ser decisão sábia com certeza. Com certeza. Seria mais ou menos alguém hoje em dia continuar brigando com o celular. Falar, eu não vou ter um celular. Tudo bem, é uma escolha, né? Mas é uma escolha que vem com preço porque a roda continua girando, né? Até vi recentemente o Walter Longo falando sobre isso, né? Que ele é bem entusiasta das inteligências artificiais e ele falou uma coisa que eu concordo bastante, que o ser humano ele não foi criado para ficar fazendo esses trabalhos repetitivos e operacionais. Então, hoje, por exemplo, a Pátia ele até usa o exemplo da ilustração. O ilustrador, ele tem, o valor dele, óbvio, está ali na parte técnica do que ele é capaz de executar, mas está muito mais na ideia. Então, o que ele levava, às vezes, 3 dias para fazer um trabalho que é mecânico da parte da operação, porque o que ele está fazendo? Ele está pegando algo que está na cabeça dele, que só existe na cabeça dele, que ele que criou, né? Para transformar isso em algo palpável no mundo. E que a inteligência artificial ela vai entrar justamente para fazer essa interface. Então, eu consigo ter aquela ideia, aliás, né? Porque nenhuma dessas inteligências, pelo menos por enquanto, ela funciona sem que você dê comandos para ela. Ela não tem vontade própria. A vontade ainda continua sendo algo extremamente humano, né? Eu acordo, eu tenho vontade de realizar algo. A inteligência artificial, não sei se chegaremos a isso, mas por enquanto ela não tem. Então, ela só vai funcionar e fazer uma coisa se a gente pegar e dizer para ela o que é que ela tem que fazer, né? Basicamente, começa por aí. Então, tem que ter uma máquina operando a máquina. Só que o que vai ter valor daqui para frente? Vai ser a operação? Vai ser a técnica? Nem tanto. Vão ser as ideias. Que antes talvez fossem até um pouco menosprezadas, né? Porque tem muita gente que fala assim, o importante não é só você ter a ideia, mas é como você executa. Agora você vai ter mais um aliado para executar. Então, eu vejo até com muito bons olhos, por exemplo, quando essas câmeras portáteis ou os celulares chegaram, eles possibilitaram, por exemplo, que videomakers, que roteiristas, que atores, pessoas que às vezes para exercer essa função criativa precisariam estar num mercado tradicional que tem muito menos espaço. Então, esse acesso à tecnologia possibilitou que essas pessoas que tinham essa função criativa conseguissem criar e colocar no mundo, né, com as redes sociais, enfim. Então, a gente tem essa democratização que é muito positiva. E a IA, eu enxergo que é um passo. Né? Então, às vezes, eu tenho uma ideia de uma imagem na minha cabeça, mas eu não tenho habilidade técnica para criar aquilo. Eu posso usar como um ajudante um Midjourney que vai me ajudar a fazer com que aquela imagem, aquela ideia que está na minha cabeça, ela crie corpo. Então, Sim. Eu acredito que é bem, bem positivo e a gente vai ter uma enxurrada de coisas ruins aí no caminho, né? Aquela carinha de inteligência artificial que fez, mas a gente vai ter ideias muito boas aí para quem, inclusive, souber conversar com a máquina, porque tem isso também, né? Sim. A gente precisa saber direcionar, não basta só a gente ter a ideia.
Eu preciso saber dar comandos muito certos, falar na linguagem do computador e não só na nossa linguagem. Então, mas vai ser interessante, sim. Eu tô animada. Então, Nossa, toda hora é uma inteligência nova que eu vou lá testar. eu tô super. Tem uma. Agora, eu esqueci qual plataforma que foi. Eu acho que eu até cheguei a te mostrar, Fê. Eu tinha a opção de criar uma música. E aí, hoje, nesse momento, né, que a gente tá gravando o podcast, meu bebê tem um bebê de 9 meses. E aí falei para ela assim: escreve uma música para mim. Em resumo, né? Escreve uma música para mim de uma mãe falando pro seu filho Samuel o quanto ele é especial, o quanto ela o ama. E aí a inteligência artificial criou uma letra de música para mim. E foi uma música boa, assim, não perde nada para outra. Agora você fala assim pra ela, agora canta igual a Rihanna. E ela vai cantar igual a Rihanna. Então, com a voz da Rihanna, né? socorro. Agora coloca o Ed Sheeran pra cantar essa minha música pra mim. Acho que vai combinar melhor. Vai ser melhor do que a Rihanna. É Coldplay. Gente, mas clipe. Isso é assustador. Marte cantando a minha música Samuel num show. Aí, não duvido. Nossa, gente, dá. Não, o pessoal tá falando assim, porque assim, o que a inteligência faz? Ela se alimenta de dados, né? Então, por exemplo, para ela criar algo que é para você, se ela te conhecer muito bem, você vai poder falar assim para ela, inteligência artificial, ChatGPT, o nome que você quiser dar para ela, cria aí uma versão alternativa para o final de Game of Thrones, que eu quero ler. Cria um livro sobre isso. Ela vai criar. Que eu vou gostar. Que eu vou gostar. Gente, isso é muito assustador. Tanto. Mas dados. Mas é fantástico. É fantástico. É fantástico. Mas é assustador, né? Não vamos levar para esse lado agora. Não. Apocalíptico da coisa. Vamos manter aqui no lado positivo. Mas existe toda a questão que traz a inteligência artificial, com certeza. E vamos focar aqui no positivo, que é fantástico. É que tudo que é novo, ele gera uma preocupação, né? Assim, é natural. É natural que a gente tenha medo do futuro, porque ele é desconhecido, simplesmente, né? E porque realmente a coisa tá um pouco rápida, né? Demais. Se a gente pensar, Fê, por exemplo, o WhatsApp, né? Como que a gente se comunicava em... sei de que ano exatamente é o WhatsApp, mas... Pager. Como a gente se comunicava em 2005? A gente mandava um SMS, a gente fazia uma ligação. Nem tanto, eu acho. Talvez assim, vamos colocar 2010. Acho que ainda o WhatsApp não estava como ele é hoje, né? E aí entra o WhatsApp, as pessoas começam a usar. Hoje as pessoas se comunicam pelo WhatsApp, simplesmente. Aqui no Brasil, né? Nem todos os países funcionam assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é tão usado. Mas aqui, uma tecnologia mudou o comportamento da sociedade, mudou o comportamento de um país. Ninguém liga. Então, eu tava conversando com meu pai hoje isso. Ninguém usa mais o celular para ligar. E muitas vezes se liga, se a gente parar para pensar, liga pelo WhatsApp. E não é porque não tem crédito no celular, não, porque hoje muitas das operadoras a gente tem até ligações gratuitas, ilimitadas. É que você tem o vídeo, né? Mas mesmo por áudio, assim, às vezes eu recebo muita ligação do áudio do WhatsApp, a pessoa não precisaria me ligar pelo áudio, mas acho que ela... É o costume, ela fala comigo naquela plataforma, ela simplesmente aperta ali e ela me liga, né? Então mudou a forma como a gente se relaciona, mudou tudo. Né? A gente, as empresas, tudo, mudou tudo. A forma que a gente pensa, como as pessoas se comunicam no dia a dia. E eu acredito muito que a inteligência artificial vai mudar também nesse nível, assim, né? A gente está falando muito do lado profissional, mas eu também acho que ela vai acabar impactando a vida de pessoas, não sei, talvez não das nossas avós, mas de outras pessoas que talvez não vão usar no nível profissional, assim, para a vida mesmo pessoal. Eu acredito muito que vai impactar e vai trazer uma mudança de como a gente se comporta muito grande. Com certeza. Que venha para o bem, né? Que venha para o bem. Então vamos lá. E a gente então tá aí, né, com um cenário que é incerto, alguns otimistas, outros nem tanto, alguns preocupados, outros bem animados, mas a verdade é que
já tá aqui, já chegou e a gente já tá usando no dia a dia. E aí, né, como a gente falou lá no começo do podcast, que tem, assim, o que não faltam são opções, que a gente fica perdido, né? Mais de 50 novos programas usando a inteligência artificial de alguma forma surgem, e aí a gente, né, tem aquele fomo natural ali de querer aproveitar tudo que aparece. Aí você descobre, meu Deus, tudo. Eu tô assim, meu Deus, um programa que pega PDF, que você pode colocar um livro inteiro dentro dele, ele vai fazer um resumo, ou ele vai responder uma pergunta com base no conteúdo daquele PDF. Meu Deus, preciso testar. Aí tem um outro que pega, cria fórmulas para Excel. Essa eu quero testar, Fê. Essa eu não conheço. É muito boa, acho que chama... Pois eu pego aqui. Chama Chat PDF, se eu não me engano. Mas é muito, muito boa. Porque aí você, inclusive, coloca ali... Pode ser um texto seu, né? Não precisa ser de outra pessoa. Mas se você quer fazer um resumo, se você quer fazer algo derivado daquilo, é bem interessante. Então, já fica a dica aí, né? Logo de cara já tem uma dica para quem quiser. Às vezes tem uma apresentação que quer resumir, ou quer transformar um texto que já fez, algum artigo que já escreveu em uma apresentação, então dá para usar como base também. Aliás, tem várias inteligências artificiais aí que criam apresentações. Eu vi uma que cria a partir de uma frase, você vai lá, diz para ela a partir de uma frase qual que é o contexto ali daquela apresentação e ela vai criar todo o design. Aí tem, obviamente, né, um pouco genérico, mas tem... Precisa passar pelo homem, né? Depois, precisa. Mas já adianta um trabalho. A parte do design, acho que o próprio Canva também ele é capaz de criar, né? Um design que então que vai ser exclusivo ali, que você consegue alterar um, ele altera todos, né? Todos os slides, então isso ajuda bastante. Mas tem, você consegue usar, por exemplo, um chat GPT para pegar um conteúdo, você vai direcionando ele vai criar o que vai ter em cada slide, e depois você passa para um outro programa para que esse programa crie a parte visual desses slides, né? Então, também para quem faz muita apresentação, ou às vezes quer usar como apoio aí para uma aula, para um vídeo, né? Para um vídeo de vendas, para um vídeo no YouTube, enfim, então é uma ótima, né? E aí você, enfim, você economiza muito tempo. É questão de 1 minuto você cria. Muito. Esse já é um uso maravilhoso, assim. Mas além disso, vamos lá, tem até uma série. Tem até atividades que são bem mais complexas, né? Como, por exemplo, você fazer uma pesquisa de público-alvo. Então, quanto tempo a gente não tem que investir para pegar, né, dados de diversas fontes e fazer pesquisa? Então, se a gente passa o briefing ali pro ChatGPT, que, olha, me traz aí quais são os hábitos de comportamento de consumo do público XPTO e, enfim, vai direcionando para que ele vá trazendo as informações que a gente precisa. Em poucos minutos a gente consegue ter acesso ali a um dossiê enorme que a gente demoraria horas navegando no Google, entrando em página, saindo de página, lendo comentário. Então, ele tem uma base de dados à disposição dele que está muito melhor do que a nossa, né? Muito mais fácil acesso. Então, esse, por exemplo, já é um uso fantástico, né? De você fazer uma pesquisa com muito menos tempo, que é importante, inclusive, né, gente? Análise de concorrência. Análise de concorrência. É outro, que também é algo que a gente pesquisando, né? Tendo que entrar, acessar e pegar esses dados e agrupar, a gente tem um tempo que pode ser otimizado com o uso de inteligências artificiais, né? A gente consegue pedir para essa inteligência artificial. Óbvio, a gente tem que detalhar para ele, a gente tem que saber pedir. Mas quando a gente pede, ele entrega para a gente uma análise de concorrência para que a gente consiga identificar pontos da concorrência que a gente vai se diferenciar, né? Ou que a gente pode fazer uma análise para a gente criar esse universo mesmo ali, acompanhar essa concorrência para a gente entender como que a gente posiciona a nossa marca nisso. Até pedir para ele fazer o estudo da concorrência frente à empresa, né? Então você pode literalmente fazer uma análise SWOT para fazer da sua marca ou da sua empresa frente a essa concorrência e entender onde é que você está se encaixando. Assim,
com ressalvas, obviamente, né? Eu acho que aí senão a gente vai cair lá naquele espectro da galera que quer que a máquina resolva tudo porque não Da, quer pensar. da É preguiça. uma, Uhum. é uma forma de você olhar, mas não é a única. Sempre tem, né, uma entrelinha ali, aquela genialidade que é humana, que às vezes consegue enxergar o que não está sendo dito dentro de uma série de dados, né? Então, obviamente com ressalvas, mas você consegue trazer os dados, ele é muito bom nisso, né? De trazer os dados e conseguir até organizar os dados de forma melhor. Ele pode te propor uma análise e você, óbvio, também faz a sua, mas é outra economia de tempo aí maravilhosa, né? De Com amém certeza. tecnologia. Além disso, muito bom, a gente adora. Além disso, a geração de ideias para campanhas também, né? Quando a gente campanhas de marketing, a gente deixa ali para ele, entrega quem é público-alvo, qual é o O que deu produto, certo no né? passado, o que não Define deu. sim, coloca ali os 4 P's, né? Define, enche essa inteligência artificial de informação sobre aquilo que a gente precisa, e aí no final pede que ela gere para a gente algumas ideias de campanhas, de ações de marketing, e ela é capaz de sugerir algumas Sim, ideias. Que, obviamente, mais uma vez, a gente não vai cair naquele ciclo da preguiça, a gente precisa avaliar, contextualizar, às vezes pedir que essa inteligência artificial aprofunde em um ou outro, vá por um caminho ou outro diferente que você entregou para gente, mas ela é capaz de dar algumas ideias que quando essas ideias vêm para a gente com a lapidação, com a inteligência humana, são ideias que a gente usáveis, né? Muito usáveis no mercado. A gente também pode usar a inteligência artificial para e é isso. legal porque às vezes ela vai te trazer uma ideia que você não pensou antes. E que não Exato. necessariamente você vai usar aquela ideia crua que tá ali, mas ela te fez olhar de uma forma que você não tinha pensado inicialmente e fala, puxa, é um caminho que eu posso seguir. E dali você pode refinar também, né? Então, vale a pena. Desde que, claro, ela esteja muito bem treinada, né? A gente tem que lembrar que a nossa assistente precisa de dados, ela precisa de treinamento, então ela tem que ir treinando. É que nem como se a gente fosse contratar um novo funcionário. Ele tem que passar por um treinamento, ele tem que conhecer a empresa, Sim, ele tem que conhecer a marca, ele tem que conhecer o contexto para que ele consiga trazer soluções melhores ali para os problemas que ele vai enfrentar no dia a dia, né? Então alguém tem que treinar essa sim. pessoa. Aqui, no caso, a gente tem que treinar o nosso robozinho, mas funciona assim. Alguém tem que treinar nosso estagiário O nosso artificial, estagiário né? artificial. Ele não se treina sozinho. Ainda não, né? Tem outro. Ai, por enquanto, hoje, nesse dia, ele não está se treinando, mas a gente nunca pode falar nunca nesse universo da inteligência artificial. Tem uma outra coisa, é também o atendimento ao cliente, né? O ChatGPT pode ser usado como uma base para a gente criar, construir, né, atendimento, uma interação, respostas de chatbots. E esses chats eles podem responder algumas perguntas frequentes, né, solucionar alguns problemas comuns ali dos clientes, né, que as pessoas entram ali e procuram as marcas. Isso pode ser usado de uma maneira bem Sim, rápida também, bem clara, né, trazendo obviamente essas questões e extraindo dessa inteligência artificial formas de responder de acordo com o tom de voz, de acordo com todo esse universo da marca, com quem a gente está sim, falando, mas o ChatGPT, por exemplo, pode ser usado para essa base de construção de sim. E até atendimento. os chatbots eu vejo que eles foram uns predecessores aí desse boom que a gente está vendo agora com o ChatGPT, por exemplo, né? Porque o chatbot aí já teve a era de ouro, né? Que também teve essa atenção voltada para eles, que realmente ajuda muito na parte de atendimento de clientes, principalmente ali para soluções mais simples. Ou depois a gente tem os bots de redes sociais que também ajudam na interação, né? Enfim, trazer também ali, ó, responder comentários muitas vezes. E acho que aqui também vai cair na mesma, né? Que é legal que a gente automatize parte do processo, mas não 100%. Porque o grande diferencial vai estar Sim, naquilo que não é, de fazer de forma escalável aquilo que não é escalável.
Então, o contato com o cliente, ele é importante, até para você entender também, né, e conhecê-lo melhor. Então, o chatbot, as inteligências aí usadas para a parte de atendimento são ótimas para problemas mais pontuais, mas às vezes a gente precisa falar com o ser humano, né? Conversar mesmo, né? Principalmente para quem faz muito relacionamento em redes sociais, experts aí ou marcas pessoais, essa ideia de automatizar tudo ainda não é uma boa ideia, né? Porque a gente, humanos com humanos, precisamos aí nos comunicar. Né? Então, as pessoas esperam falar com pessoas, com né? robô. Acho que essas automações, né, esses robôs, eles podem otimizar um tempo, sim, no que é possível de ser feito. Mas as pessoas esperam falar com pessoas. E isso é importante, principalmente se a marca foi construída num aspecto, reforçando um aspecto mais Sim. humano, né? Então, se ela tem todo um discurso de proximidade, de entender, de senta aqui, vamos conversar, somos amigos. Uma pessoa entra na rede social respondida por um robô, é completamente oposto. A gente está falando de todas as marcas, obviamente, mas principalmente quando a gente está falando desse universo de marca que tenta se humanizar ao máximo, então com cautela. Mas é muito possível. Não tem coisa mais irritante que você liga Você liga no atendimento do banco, aí você tem um problema urgente para resolver e fica a máquina pressione 2 para falar com a linha de crédito. Pressione 3 para não sei o que. Aí você pressiona, aí não vai para onde você quer, aí você volta, você começa a se irritar. Então também, às vezes, o atendimento do robô é um pouco irritante, né? Quando ele não está funcionando. É terrível. Não só isso, a Oi, por exemplo, você sabe que eu vivo tendo problemas de internet com a Oi. Alô, Oi. Quando eu ligo no atendimento, eu não falo mais com o técnico, eu falo com a técnica virtual. Que não resolve o problema tem até um muitas nome, agora vezes. esqueci. Que não resolve, que diz que resolve, mas que não resolve, mas eu converso com uma pessoa que não é nem pedindo para me apertar botão, não, sabe? Ela falando, peraí que eu vou ver aqui, aí ela vê, me fala o que está acontecendo. E resolve para mim o problema, que é realmente bem irritante. Às vezes eu falo assim, eu só quero falar com o ser humano, por favor. Mas enfim, gente. E a gente não consegue. É isso. Outro uso, e aí a gente está entrando bem aqui no que a gente usa bastante, que é a criação de conteúdo. Então, tanto texto, quanto imagem, quanto vídeo, quanto áudio, a gente tem inteligência artificial inteligências artificiais nos auxiliando nesse processo de criação de conteúdo. E é ótimo porque você consegue também organizar a linha editorial, se você dá as direções, você entende, né, dos princípios ali, dá o direcionamento certo, então ela consegue, com base na estratégia que você já está utilizando e não aleatoriamente, por favor, ChatGPT, me gera aí 30 ideias de conteúdo para o mês seguinte no Instagram. Mas se você alimenta ela com a estratégia ali por trás, então você pensou na linha editorial, você construiu, você direcionou muito bem, diz qual que é o teu público-alvo, qual que é o objetivo que você tem com aquela rede social específica. Então, se você dá o direcionamento estratégico para a máquina, ela vai fazer a parte tática operacional. Né? Então, mais uma vez aqui, para a criação de conteúdo, a gente está falando já criação, é o valor das ideias. Então, eu também, mais uma vez, estou vendo assim a galera fazer 3 meses de conteúdo, tudo no ChatGPT. Primeiro que vai perder uma coisa de muito valor que tem, né, Van? Que é a questão de você pegar o que está acontecendo na cultura do momento ali para trazer para a comunicação, porque faz parte. O estudo também, né, Fê? A questão de você se preparar para produzir algo, né? Isso tudo é repertório. Exato. Que a gente tem. Então, você está entregando tudo ali na mão da inteligência artificial. Até você pode transmitir esse seu repertório, mas ainda assim não... Uma hora ele vai esgotar se você não está alimentando, Exato. Então, criação é criação mesmo, mas óbvio, direcionada, né? Estratégia muito bem definida para que a máquina operacionalize e sempre também depois para colocar o toque ali, né? Até a personalidade mesmo, porque por mais que você fale para ela, me faça com um tom mais de humor, ela consegue. Me faz com um tom mais de drama, de, sei lá, de tristeza. Ela consegue, pelo menos agora, ela ainda não é nenhuma maravilha na hora de emular os sentimentos.
Mas tem o que de personalidade, que aí, por mais que você direcione, eu acho difícil, né, você dar esse toque. Então, quem fizer, inclusive, criar conteúdo de uma forma bem autoral, vai ter bastante destaque também. E outra coisa, né, fez a gente parar pra pensar, por exemplo, a gente não pode simplesmente abrir o ChatGPT e escrever assim, ChatGPT, escreve para mim um texto sobre a importância do branding para marcas. E aí ele escreve, vamos colocar no nosso exemplo, né, trazendo para o nosso universo. E aí ele escreveu, a gente pegou aquilo, postou no nosso Instagram. Ah, por quê? Porque a gente ensina branding. Ponto. Não, as empresas não ensinam, ou pelo menos não deveriam, né, se comunicar de forma que estão ensinando aquilo ali que é cru, né? A gente não ensina brand, a gente tem uma metodologia baseada em branding, em marketing, em comunicação, que é o guia da alma da marca. Então, que é uma metodologia própria nossa de construção de marcas com alma. E a gente precisa produzir um conteúdo baseado nisso. O ChatGPT não sabe que nós, Vanessa e Fernanda, depois de anos de experiência, criamos essa metodologia e hoje a gente usa, e ela não é simplesmente uma metodologia de branding, ela é o guia da alma da marca, então é algo muito específico, né? Então, até mesmo quando a gente vai nessa produção de conteúdo, tem que ter o fator humano muito, essa inteligência humana muito acima dessa inteligência artificial, porque existem coisas que a gente precisa comunicar que é próprio da marca, é próprio nosso. Então, a gente se eu simplesmente começo a fazer post para falar de branding, de marketing, de comunicação de forma aleatória, e a gente está entregando isso para nossa audiência, como que a gente está se diferenciando? Nós nos diferenciamos pelo nosso método. É o que a gente faz, é o que a gente já testou com vários clientes, é o que a gente teve resultado com clientes nesses 8 anos de bastidor de marketing do mercado digital que a gente tem. E o ChatGPT, ele não sabe disso, por enquanto. Ele não sabe disso, né? E o que ele vai entregar para a gente, ele é muito genérico. A gente não quer uma comunicação genérica. A gente quer uma comunicação que vai transmitir nosso posicionamento como marca, né? Como empresa, nossos resultados. Então, não é do lado da preguiça. Não é um copia e cola, não é me entrega aí a legenda de 10 textos. Não é assim que funciona. Não, e na verdade é um pecado fazer isso, né? Porque a gente constrói marca justamente para ser diferente, para ter algo que nos diferencia das demais soluções que tem no mercado, dos concorrentes. E aí a comunicação, ela nada mais é do que essa marca que a gente. Ela nada mais é do que essa marca que a gente pega todos aqueles elementos que fazem parte ali de tom de voz, de personalidade, de valores, e a gente comunica isso para o mundo. Então, a comunicação, ela é uma forma de você colocar a marca de forma tangível no mundo. E aí, se você pega e depende única e exclusivamente na hora de criar conteúdo, que é uma forma de comunicar a marca mais específico para o meio digital, e se você faz isso de uma forma genérica, sem criatividade, sem sair do mais no mesmo, né? Sem ousar, sem considerar fatores assim que realmente vão fazer que uma marca cumpra o seu papel, assim, simplesmente não faz sentido, é melhor não fazer, né? É melhor não fazer. Não, você usou a palavra certa, Fê, é pecado. É um pecado. É um desperdício. Não é algo que né? Isso a gente não. Nós somos entusiastas, acho que já ficou bem claro aqui que nós somos entusiastas das inteligências artificiais, mas a gente sempre lembrando a inteligência humana é muito importante. Tem coisa que a inteligência artificial hoje não vai fazer por você. Sim, como criar uma marca, inclusive. E se você usa como criar uma marca, inclusive. Que, inclusive, então, aproveitando, né, para quem quiser conhecer essa metodologia que a gente falou daqui do Guia da Alma da Marca, o link tá na descrição aqui embaixo do podcast, né, no vídeo, para você que tá no YouTube. E aí vale conhecer porque tem inteligência artificial tentando criar marca? Tem. Tá indo bem? Ainda não, né? Não. Então, assim, aí você pode, a metodologia, inclusive, se você quiser, óbvio, ela vai ser adaptada para quem quiser usar a inteligência artificial, com certeza. Mas você tem que saber o que você está fazendo. O que eu falei, estratégia é mais importante do que a parte de colocar a mão na massa, a parte tática. Então, se você tem estratégia e aí o guia, a gente
te ajuda a montar justamente a estratégia de marca, para que você saiba o que você vai comunicar. E aí sim você pode usar a inteligência artificial para te ajudar nesse processo. Porque aí você vai fazer algo que é muito direcionado. Então, enfim, quem quiser conhecer, o link está aqui na bio. A inteligência artificial entra depois, né, Fê? Entra depois. Ela não entra antes desse processo, ela entra depois desse Porque processo. muito se perde se a gente vai depender realmente da máquina para dizer qual que é a da nossa empresa, o que ela está fazendo no mundo. Enfim, enquanto profissional. Isso não dá para vir de fora, isso tem que ser externo. A gente tem que descobrir, colocar para fora, que é isso que o guia faz, né? Ele vai extrair aquilo que a pessoa ou que aquela empresa tem de melhor para oferecer para o mundo e vai conseguir ajudar que a pessoa enxergue, né, e construa realmente para depois poder comunicar. Então, isso não vai ter inteligência artificial que faça. Saiba como comunicar, Exato. né, Fê? Então, quem quiser conhecer o nosso Guia da Alma da Marca, o link está aqui na descrição. E vale muito a pena. Vale mesmo. Próximo aspecto, né? Próximo uso é a otimização de SEO. E aí, Fê, como que você acha que a inteligência artificial pode nos ajudar nisso? A gente falou de criação de conteúdo, né? O SEO dá para se pensar aí também como uma extensão, né, dessa criação de conteúdo, obviamente mais voltado para a parte de otimização aí para os mecanismos de busca, né? Para quem não sabe o que é SEO, é Search Engine Optimization. E aí sim é um trabalho que é mais técnico. Então, que você vai pedir, você consegue fazer pesquisa de palavras-chave ali através da plataforma, ela consegue te organizar esses dados, ela consegue catalogar, né? Eu já fiz um processo assim que eu acho que ficou um chuchuzinho, sinceramente, para criar um artigo ou um vídeo focado em SEO para YouTube. E então ela vai te ajudando ali desde de toda essa pesquisa de palavras-chave, e depois você pede para ela te organizar de acordo com o momento de compra que a pessoa tá, né? Então ajuda também a definir depois uma estratégia, qual palavra-chave que eu vou usar, qual conteúdo eu vou criar em cima daquela pesquisa, ou então qual anúncio eu vou fazer, quais palavras-chave eu vou usar ali no Google Ads, né? Então para isso ela é muito boa. E como tem essa questão de dados, às vezes de não ser 100% confiável, né? Ainda tem uma certa questão aí. Então, eu recomendo que sempre se bata com uma outra ferramenta para fazer essa pesquisa também, para avaliar se aquilo que o ChatGPT, por exemplo, está trazendo faz sentido. Mas ele é ótimo, assim, porque aí você já consegue, se você quiser, você já consegue montar um calendário, depois você consegue pedir para a ferramenta escrever o conteúdo, você consegue pedir para que ela depois otimize, então que ela crie títulos que já estão otimizados para aquela determinada palavra-chave, que ela crie ideias para imagens para usar naquele artigo, e aí depois ainda otimize essas imagens. Então, assim, eu enxergo a parte de criação de conteúdo mais focado para SEO como sendo mais técnico. E aí eu acho que essa ferramenta, ela ajuda muito, assim, ela é bem fantástica. Mas, mais uma vez, sendo muito repetitiva, não tem como simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V no que saiu e dizer adeus, né? Não, tem trabalho de revisar, de melhorar, mas ela já adianta muito, assim, o processo. Muito mesmo, muito bom. É excelente. Mais um uso é a personalização de anúncios. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele pode ser usado para personalizar esses anúncios, né? E a gente pode falar de a plataforma do Google, Meta, baseado com o que a gente alimenta ali de informação do público-alvo. Então, do público, do produto, localização geográfica, histórico de compra, né? Consumo, né? Como a pessoa consome. Então, quando a gente está pensando em interesse, quando a gente está pensando em todos esses aspectos ali, daquele público que a gente vai anunciar, o ChatGPT ele consegue, com o nosso direcionamento, dar para a gente bastante ideia de anúncios para essas plataformas, né? De ads, de criativos. Sim. Também. Depois disso, ele consegue ainda sugerir para a gente como que
que criativo é o indicado para aquele anúncio. Exatamente. A gente até estava conversando em off, né? Falando, eu andei testando aí uma ferramenta de criação de anúncios que ela promete criar a parte visual mesmo, né? Dos anúncios. E ela, inclusive, faz uma coisa que aí sim eu achei muito interessante, porque ela vai pontuar aqueles que ela mesma criou. Você passa o briefing lá para ela vai criar uma série de imagens, né? Do tamanho, por exemplo, 1080 por 1080 para um Instagram ou para um Story. E aí ela vai ranquear de acordo com o que ela acha que vai funcionar melhor. Então ela vai te pontuar também para que você escolha quais que são aqueles que têm mais chance de serem assertivos. Então ela faz tanto você coloca os textos, né? Essa específica ela cria imagem e ela depois ela também vai pegar as informações. Por exemplo, se você já tem uma base de dados, você conecta a sua conta do Google Ads ou do Meta ali, e aí ela consegue analisar aqueles dados daqueles anúncios para fazer melhorias. Então, isso é muito interessante, assim, né? Porque aí você está sempre fazendo melhorias com base em dados. E dados hoje a gente tem, assim, não tem escassez de dados, né, na internet. E, inclusive, é o que alimenta essas inteligências artificiais. Então, é interessante. O Canva também, né? Acho que você conseguiu experimentar melhor, mas o Canva também já dá uma ideia boa aí da parte visual, né? Sim. O Canva, o Canva é recente, né? Essa ferramenta deles, assim, eles há um tempo atrás já tinham lançado uma ferramenta de criação de imagem, então seria parecida com o Midjourney ali, só que ainda não é bom, nessa parte não é bom. Mas o Canva, por exemplo, a gente consegue direcionar para que a gente pega uma imagem específica para uma criação de criativos, né? Um criativo estático para um anúncio. Você coloca uma imagem, coloca ali o que você quer de texto na imagem, seleciona a sua paleta de cores da sua marca, logo e qual que é o tom que você quer para aquilo ali. E aí ele cria várias opções. E a gente estava falando que tem essa carinha de Canva, né? Afinal de contas, é a ferramenta defendendo a própria ferramenta também. Mas poupa um tempo muito grande, né? Do que a gente teria para procurar aquilo, de ir um por um e personalizar, e fazer, e criar. Você coloca ali as informações base, e aí do banco de dados deles, eles pegam e já transformam numa sequência enorme, assim, com muito. Eu não cheguei a contar quantos eram, mas com várias opções que você pode usar. E aí você pode personalizar ainda mais, né? Ah, não, esse aqui eu acho que não ficou bom dessa forma. Aí depois você pode trocar, pode acrescentar texto, pode mudar. Mas assim, a base está toda pronta. Então, eu nem sei mensurar o tempo que é economizado nisso. Porque se fosse feito um por um, só a fase de você pesquisar, pensar para criar, né? Pensando que você usaria um modelo pronto. Você não está criando do zero. Você está pesquisando o modelo do próprio Canva para criar. Pesquisar um, outro. Só esse tempo já seria longo, já seriam de horas. E ele faz aquilo ali para você em pouquíssimos minutos e está pronto. O que você tem que fazer é ajustes. Para então, tirar um pouco fantástico. A carinha, né, de Canva. De Canva. Não sendo não, mas é porque senão a gente cai mais uma vez naquela ideia de que vamos todos ser cópias uns dos outros, né? Então, se todo mundo usa os mesmos templates, as mesmas ideias, automaticamente a gente tem os mesmos resultados. Não, mas é uma economia. A economia de tempo é fantástica, né? Então, isso é algo que a gente está falando o tempo todo. A economia de tempo é fantástica. É ganho de produtividade. É o auxílio que a gente tem. Essa que é assim, eu não vejo nem que. Agora passou a moto aqui. Eu não vejo nem que o grande trunfo é da ferramenta trazer ideias, apesar dela ter realmente uma base de dados muito grande para poder fazer isso, né? Trazer referências. Eu acho que a gente ainda ganha muito nas ideias e vai sempre continuar ganhando se não ficar no mais do mesmo, mas a questão de produtividade aí é imbatível. Então, uma pessoa criativa não é preguiçosa e que tá a fim de pensar, tem um pensamento analítico e usa essas ferramentas para acelerar, nossa, aí não
tem como parar, não. Voa. A pessoa voa. Então, a pessoa, a empresa, né? Enfim, as empresas, isso vai fazer. A gente fala pessoa porque são as pessoas que vão usar, né? Empresas são feitas de pessoas. Mas isso vai ser a realidade das empresas gigantescas e das pequenininhas, né? Isso aí não tem como escapar. Então, e produtividade equivale, ó, além de tudo, exato. Dinheiro. Então, não dá para escapar, não. E aí, até, o último uso aqui é outro uso que é fantástico, né? Porque a gente falou o que a inteligência faz o quê? Ela trabalha analisando bancos de dados, né, para trazer essas informações. Então, ela consegue, inclusive, fazer análises dos nossos próprios dados. Sim. E, às vezes, cruzar um dado com outro para trazer te ajudar num insight. Aí, sim, a coisa começa a ficar profissional, né? Então, a gente gosta muito dessa parte, né? Nós somos entusiastas da inteligência artificial. Quando a gente entra nessa parte de análise de dados, a gente fica ainda mais feliz. Então, imagina só uma inteligência artificial que consegue esses dados, os nossos dados, analisar isso, entregar para a gente de uma forma otimizada, ou que já, como a gente está falando aqui sempre, né, otimiza o nosso tempo, então entregou aquilo ali para gente fazer aquela análise, né, também, não só dependendo da ferramenta, mas ela já consegue entregar uma análise que a gente tem vários insights para fazer vários tipos de melhoria, né, para tomar vários caminhos diferentes, para entender, a gente segue por aqui, está dando certo, olha, isso aqui não está dando tão certo, vamos por aquele outro caminho. Então, imagina a gente ter a ferramenta artificial, e imagina isso já é real, né? Mas assim, não é algo que a gente está imaginando para o futuro, mas olha como é maravilhoso a gente poder usar uma inteligência artificial para fazer isso para gente, para nos dar esse tipo de informação. Marketing é dado, né? É passada essa ideia de que marketing não é mensurado, que é aquela coisa meio orçamento infinito e não dá retorno. Hoje não, hoje a gente tem dados disponíveis para a gente analisar. Né? Até demais, né? Que é o que às vezes até causa confusão, justamente a gente ter tanta coisa para olhar que e não consegue analisar. São dados que não, você não vai fazer nada com aquele dado, ele é interessante, mas tá, né? Assim, eu consigo de fato usar aquela informação para tomar uma ação em cima dela, né? Nem todas. Sim. Então, esse é um adendo aí bem interessante mesmo. Essa parte é fantástica, né? Sim. Todas são. Com certeza, e muito importante. Todas são, Todas são. Não, a gente consegue fazer análise de previsão de cenários futuros. Isso aí é bem, né? Até com planilhas de Excel a gente também consegue, né? Ter ali olhando para o passado, a gente consegue fazer uma previsão do futuro. Mas agora a gente vai ter uma repaginada, né, dessa função, vamos dizer assim. Então dá para calcular tendência, né? Ver se quais são as tendências, porque ele tem ali um histórico que diz, olha, as coisas estavam caminhando desse jeito, agora elas estão desse jeito. Ele consegue, com base todos esses dados, fazer previsões de tendências, por exemplo. Então, óbvio, você tem profissionais também que fazem isso, mas a inteligência artificial, com base nos dados, ela também vai ser capaz de olhar e analisar para onde a gente está indo. Então, não só olhar para o passado, né? Porque muitos dos dados que a gente trabalha hoje, a gente está olhando uma fotografia de ontem. Sim. Para poder tomar uma decisão hoje que vai afetar o amanhã. Mas é sempre uma fotografia do ontem. Então, ela ainda consegue, né, gerar cenários aí para que a gente também use os dados de forma mais assertiva, né? E não fique perdido no meio de tanta informação, que às vezes acontece. Acontece. Então, esse é um uso fantástico. Com certeza, Van. Então, assim, a gente já trouxe aqui, né, 8 usos bem... Tem muito mais, né? A gente poderia ficar aqui 3 horas falando de tudo que dá para fazer, como vocês viram, né? Tem 50 inteligências artificiais aí, programas, etc., surgindo por dia, ou seja, é coisa pra caramba. Não dá pra gente testar tudo, é humanamente possível e nem é interessante. Então, como tem a obesidade de dados e de informação, a gente vai ter obesidade aí de inteligência artificial. Eu acho que o grande lance é identificar um problema,
um ponto ali do dia a dia onde, eu preciso ser mais produtivo, eu quero fazer isso de forma mais rápida, eu quero fazer isso de forma mais eficiente, e aí sim buscar a ferramenta que pode ajudar, né, eu preciso de algo que me ajude aqui a criar painéis, né, ou dashboards com os meus dados. Tem uma inteligência artificial para me ajudar a fazer isso? Pô, tem. Então, aí eu vou lá e aí eu estudo sobre aquela ferramenta e começo a usar. Porque realmente, senão a gente vai se perder no meio do caminho, né? Então, Sim, é muita eu coisa. diria assim que analisa o problema que você tem mais urgente na mão e vê como é que você pode ser mais eficiente na hora de resolver usando inteligência artificial. Porque a coisa não vai parar. Não vai parar. Mas a gente, né, Van? Então aqui a gente vai parar no caso, então a gente está chegando no final do podcast, né, desse terceiro episódio, e concluindo aí que as inteligências artificiais vieram para ficar e elas vão ser nossas aliadas, ou melhor, nossas assistentes. E que, como a gente falou vários momentos desse podcast, não adianta brigar com isso, né? É meio que vocês vão ter que me engolir. Então, a gente pode engolir isso de uma maneira seca, a gente pode engolir com um suquinho de laranja, tranquila, aproveitando a onda. Veio para ficar realmente, não vai embora. Esse é o mundo que a gente vive hoje, então a gente tem que saber trazer essa inteligência artificial para o nosso lado. Com certeza. Inclusive, daqui a pouco eu vou ali treinar a minha assistente, que ela tem bastante coisa para fazer ainda. Ela tem muito trabalho para hoje, viu? Tem? Tem. Tem, não, sério, eu tô doida pra fazer com que ela usar de verdade, assim, pra que ela me ajude em umas coisinhas aqui, que eu acho que vai ser bem útil. Então aproveita que a nossa assistente, ela não dorme. Ela pode ser um pouco temperamental. Vou deixar ela trabalhando enquanto eu vou pra praia, você acha? Ela não dorme, ela não tem sede, não tem fome. Pessoal, chegamos aqui então ao final de mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Se você gostou, deixa seu curtir, comentário aqui pra gente também, pra saber, com sugestões de temas, inclusive. Então, a gente tá aqui no YouTube. E se você não tá inscrito no canal, por favor, né? Se inscreva aí para dar um apoio pra gente. Para que toda semana a gente vai estar aqui trazendo o que tem de mais novo aí no mundo do marketing, do branding, enfim, que é um assunto que a gente gosta bastante de conversar aí com vocês. Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo. Até semana que vem, gente. A gente se vê daqui a uma semaninha. Até mais.